Eu nunca fui de acreditar em destino, sabe? Sempre achei que a vida era feita de escolhas e consequências, sem essas histórias de alma gêmea ou a metade da laranja. Mas isso mudou no dia que conheci o Ali. Eu tava numa fase bem tranquila da minha vida. Faculdade andando, amigos por perto, saindo de um relacionamento que não deu certo, mas sem muitas expectativas. Aí apareceu ele, no meio de uma festa que, sinceramente, eu nem queria ter ido. A festa tava cheia, música alta, gente bêbada pra todo lado, e eu já tava pensando em como sair de fininho quando vi aquele cara no canto, meio deslocado. Ele não parecia estar aproveitando tanto quanto o resto da galera, e eu me identifiquei na hora. Resolvi me aproximar, puxar papo. Vai saber, né? Foi quando ele sorriu pra mim, um sorriso meio tímido, quase sem jeito, que eu senti uma coisa diferente. Até hoje não sei explicar bem o que foi, mas algo me prendeu ali. A gente começou a conversar, e em poucos minutos, percebi que ele era de outro mundo, pelo menos pra mim. Ali era estrangeiro, estava no Brasil há pouco tempo, fazendo intercâmbio na mesma faculdade que eu. Ele tinha vindo de um país que eu mal conhecia, cheio de regras e tradições que pra mim soavam tão distantes quanto qualquer coisa que eu via na TV. Ele falava português com um sotaque engraçado, e eu não consegui deixar de rir quando ele errava umas palavras. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia curiosa, intrigada. Quanto mais ele falava sobre a vida dele, mais eu percebia o quanto nossas realidades eram diferentes. E foi ali, naquele momento, que tudo começou. Eu não sabia se aquilo ia dar certo, mas uma coisa era certa, eu queria descobrir. No começo, eu confesso que fiquei meio desconfiada do Ali. Ele era quieto demais, observava tudo ao redor como se estivesse sempre analisando cada detalhe, e isso me deixava com o pé atrás. Eu estava acostumada com caras mais diretos, que já chegavam falando o que queriam, tentando impressionar. O Ali não era assim. Ele falava baixo, devagar, sempre com um jeito respeitoso, quase como se estivesse com medo de me incomodar. E isso, de um jeito estranho, me chamou a atenção. Eu lembro que na primeira vez que a gente saiu, eu achei que ele estava nervoso. A gente foi tomar um café num lugar simples perto da faculdade, e ele pediu um chá. Chá. Quem pede chá quando vai num café? Aí ele me explicou que no país dele eles bebem chá o tempo todo, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu ri, claro, porque era diferente de tudo que eu conhecia. E ali, naquele momento, comecei a perceber o quanto nossa vida era diferente, mas o quanto aquilo me atraía de alguma forma. A conversa foi fluindo, e ele começou a me contar sobre a vida dele. Falava de família, das tradições que eles seguiam, de como ele tinha vindo para o Brasil para estudar e como isso foi uma grande mudança na vida dele. Eu ouvia tudo com interesse, mas ao mesmo tempo, minha cabeça estava uma bagunça. Eu nunca tinha saído com alguém tão diferente de mim. Ele era de outro mundo, com costumes que eu nunca tinha ouvido falar, mas isso só me fazia querer saber mais. O mais curioso é que ele nunca tentava me impressionar. Não fazia aquelas piadas sem graça, nem ficava se exibindo como outros caras. Ele só falava com sinceridade, e eu comecei a perceber que aquele jeito calmo dele era uma das coisas que mais me encantava. No final do nosso encontro, ele me deixou em casa, e eu fiquei pensando o tempo todo no quanto ele era diferente. E foi aí que a primeira barreira apareceu na minha cabeça: será que daria certo eu me envolver com alguém tão diferente de mim? Mas, mesmo com todas essas dúvidas, eu sabia que queria continuar vendo ele. Depois daquele primeiro café, eu não conseguia parar de pensar no Ali. A cada mensagem que ele mandava, minha curiosidade crescia. A gente marcava de se encontrar sempre que dava, mas eu fazia tudo meio escondido. Não dava para sair por aí contando que eu estava saindo com um cara de outro país, com uma cultura que minha família jamais entenderia. Minha mãe já surtava se eu escolhesse uma roupa mais ousada, imagina se ela soubesse que eu estava me envolvendo com alguém tão fora do que ela achava normal? Então, eu decidi manter tudo em segredo. Nosso segundo encontro foi no parque da cidade. Eu escolhi um lugar mais tranquilo para não correr o risco de encontrar conhecidos. A gente andou por ali, conversou sobre um monte de coisas, e ele me mostrou umas fotos da família dele. Foi aí que eu comecei a entender a diferença real entre a gente. Ele falava sobre o respeito que tinha pelos pais de um jeito que eu nunca tinha visto. Eles decidiam quase tudo na vida dele, desde as escolhas de estudo até com quem ele devia se relacionar.
Isso me assustou um pouco. Para mim, isso soava como prisão, mas para ele era algo normal. Mesmo assim, eu não conseguia deixar de admirá-lo. Ele falava com tanto carinho e respeito que era impossível não perceber o quanto a família era importante para ele. A cada encontro, eu me sentia mais conectada a ele, mas ao mesmo tempo, mais confusa. Enquanto a gente ria, passeava, tomava café, ou chá, no caso dele, na minha cabeça começavam a surgir as dúvidas. Eu sabia que aquilo era complicado. Eu já podia imaginar a reação da minha família se descobrissem. E não era só isso. Ele também tinha as questões dele. Ele falava sobre as expectativas da família, sobre como não podia simplesmente viver a vida do jeito que quisesse. E eu? Eu queria alguém livre, que pudesse estar comigo sem amarras, sem preocupações. Só que quanto mais a gente conversava, mais eu percebia que não dava para fugir das barreiras que estavam se formando entre a gente. Mesmo assim, a gente continuava se vendo. Era como se cada encontro fosse uma pequena fuga da realidade. Com ele, eu conseguia esquecer um pouco das expectativas que todo mundo tinha sobre mim. Eu era a menina certinha, a filha que nunca dava trabalho, mas com o Ali, eu me sentia diferente, livre de certa forma. E ele também parecia gostar desse tempo que a gente passava junto. Dava para ver no jeito como ele me olhava, como ele se abria mais a cada encontro. Só que, ao mesmo tempo, o peso do que a gente estava vivendo começava a aparecer. Eu sabia que não podia continuar escondendo isso por muito tempo, e ele também tinha suas preocupações. Um dia, a gente estava sentado em um banco do parque e ele soltou uma pergunta que me pegou de surpresa: "O que você acha que vai acontecer com a gente?" Eu não sabia o que responder. Na verdade, eu evitava pensar nisso. Eu só queria curtir aquele momento, sem pensar no futuro, sem pensar nos problemas. Mas eu sabia que ele tinha razão em se preocupar. Era inevitável que, uma hora ou outra, as nossas diferenças iam pesar. Só que, naquele momento, eu não estava pronta para encarar isso. Então, a única coisa que eu consegui responder foi: vamos deixar rolar. Conforme o tempo foi passando, as coisas começaram a ficar complicadas de verdade. O que antes eram encontros furtivos, conversas leves e uma curiosidade mútua, começou a se transformar num peso que eu não estava preparada para carregar. Ali e eu já estávamos juntos há alguns meses, e cada vez mais, as diferenças entre a gente iam ficando claras. Não era só o fato de virmos de culturas diferentes. Era a pressão que vinha de todos os lados. Primeiro, teve a minha família. Quando eles começaram a desconfiar que eu estava vendo alguém, não demorou muito para tentarem descobrir quem era. Eu menti por um tempo, disse que era só um amigo, que não tinha nada demais. Mas quando o assunto se aprofundou, não deu para segurar por muito tempo. Um dia, minha mãe simplesmente perguntou: "Esse tal Ali não é daqui, né?" Eu hesitei, mas acabei confirmando. Foi o suficiente para a casa cair. Minha mãe ficou apavorada, meu pai, então, nem se fala. Ele simplesmente surtou. "Você tá maluca? Esse tipo de gente não é para você." Eles não conheciam Ali, mas para eles, ele era o estranho, o indiferente, o que não se encaixava no padrão que eles esperavam para mim. E foi aí que começou a guerra. Eu brigava com meus pais quase todos os dias. Eles diziam que eu estava jogando minha vida fora, que estava me metendo em algo sem futuro. Eu tentava explicar que ele era uma boa pessoa, que me tratava bem, que as diferenças culturais não eram um problema para mim. Mas eles não conseguiam ver isso. Para eles, ele era alguém que jamais entenderia a nossa cultura, as nossas tradições, e por isso, não tinha como dar certo. Do outro lado, o Ali também estava enfrentando a pressão da família dele. Por mais que ele fosse reservado sobre isso, eu via nos olhos dele o quanto aquilo o afetava. Ele me contou que, no país dele, os pais têm muita influência sobre as decisões dos filhos, especialmente quando o assunto é relacionamento. Eles queriam que ele se casasse com alguém da mesma religião, com os mesmos costumes. E eu? Eu estava longe de ser o que eles esperavam. Quando ele me contou isso, eu fiquei devastada. Mesmo ele dizendo que não ligava, que queria ficar comigo, eu sabia que aquilo estava corroendo ele por dentro. As discussões entre a gente começaram a aumentar. No começo, eram coisas pequenas, tipo onde iríamos ou como lidar com os nossos horários.
Mas, aos poucos, essas discussões foram tomando outro rumo. A gente começava a questionar o futuro. Eu perguntava se ele realmente achava que a gente podia superar tudo isso. Ele perguntava se eu estava disposta a enfrentar minha família por ele. E a verdade é que, no fundo, nenhum de nós tinha certeza. Cada vez que a gente brigava, a sensação de que estávamos andando em círculos ficava mais forte. Parecia que a gente estava se segurando em algo que a gente não sabia se ia aguentar. A gente tentava fazer as pazes, mas logo surgia outro problema. Teve uma vez que ele me contou que a mãe dele havia perguntado sobre mim. O jeito que ele falou, meio nervoso, me deixou na defensiva. "O que você disse?" perguntei. Ele disse que não tinha falado muito, que tinha dado uma desculpa. Aquilo me machucou mais do que eu estava disposta a admitir. Como assim, uma desculpa? Eu não era uma desculpa, eu era real. Mas eu também sabia que ele estava numa posição difícil. A cultura dele, a pressão da família, tudo isso era muito mais pesado do que eu podia entender. Cada vez mais, eu me via numa encruzilhada. Eu amava o Ali, mas sabia que nosso amor não era simples. Tinha tanta coisa em jogo. Eu me perguntava se eu realmente estava disposta a ir contra a minha família, a romper com as expectativas que eles tinham para mim. E o Ali? Eu via o esforço que ele fazia para tentar manter tudo equilibrado, mas sabia que ele também estava se desgastando. A verdade é que a gente estava preso numa situação que parecia sem saída. Cada vez que a gente tentava se aproximar, as barreiras ficavam mais altas. Chegou um ponto em que a gente não conseguia mais ignorar a realidade. As diferenças entre a gente, que no começo pareciam curiosidades ou obstáculos pequenos, começaram a se transformar em paredes enormes que a gente simplesmente não conseguia mais escalar. Eu sabia que a situação estava saindo do controle quando Ali começou a evitar falar sobre o futuro. Toda vez que eu tocava no assunto, ele mudava de conversa, ou ficava em silêncio, aquele silêncio pesado que só piorava a sensação de que as coisas estavam desmoronando. E eu também estava numa montanha-russa emocional. De um lado, eu amava ele de um jeito que nunca tinha amado ninguém. Toda vez que a gente se via, era como se o mundo ao nosso redor sumisse. Eu me sentia segura com ele, sabia que ele me entendia de uma forma que ninguém mais conseguia. Mas, por outro lado, o peso das nossas diferenças e das expectativas das nossas famílias estava nos esmagando. Era como se o nosso amor fosse grande, mas não o suficiente para carregar tudo isso nas costas. Foi numa noite, depois de uma discussão feia com meus pais, que eu comecei a questionar tudo. Meu pai foi direto: "Você vai ter que escolher. Ou ele, ou a gente." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Como assim escolher? Eu queria os dois. Eu queria o Ali, mas também queria manter a minha família. Eu sabia que, se eu ficasse com ele, a relação com meus pais nunca mais seria a mesma. E isso me matava por dentro, porque, apesar de tudo, eu sempre fui muito ligada à minha família. Aí, a dúvida começou a me corroer: será que eu estava disposta a perder tudo que eu conhecia por um amor que parecia cada vez mais incerto? No mesmo período, o Ali também começou a se fechar. Ele disse que a mãe dele estava pressionando para ele voltar para o país de origem. Ela não conseguia aceitar a ideia de ele ficar no Brasil e, pior ainda, ficar comigo. Ele não falava abertamente, mas eu via nos olhos dele a dúvida, o medo de decepcionar a família dele. E, de alguma forma, eu sabia que ele também estava considerando desistir. Foi aí que a gente começou a encarar as perguntas que a gente sempre evitou: será que a gente realmente podia dar certo? Será que o amor era suficiente para superar tudo isso? Porque, na prática, o que a gente sentia um pelo outro não apagava as diferenças entre nossos mundos. Tinha a família dele, a minha, as tradições, a cultura, a religião. Era tanta coisa que parecia que a gente estava sempre nadando contra a maré. E, cada vez que a gente pensava no futuro, ele parecia mais nebuloso, mais incerto. Eu passei dias pensando no que fazer. Por um lado, eu não queria abrir mão do Ali. Eu sabia que ele me fazia feliz de um jeito que ninguém mais fazia. Mas, por outro lado, eu não podia ignorar o que eu estava perdendo no processo. A relação com meus pais já estava desgastada, e eles deixavam claro que, se eu continuasse com ele, ia ser cada vez pior. E, mesmo que eu tentasse ignorar isso, a pressão estava sempre ali,
me lembrando que escolher o Ali significava renunciar a muita coisa. Chegou um dia que a gente decidiu conversar sério sobre tudo. A gente foi até o parque onde costumávamos nos encontrar no começo, mas dessa vez, o clima era bem diferente. A conversa que eu sempre temi finalmente aconteceu. Eu perguntei se ele achava que a gente podia continuar, mesmo com tudo que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio por um tempo, e eu já sabia a resposta antes de ele abrir a boca. Ele me olhou, com aquele olhar triste que eu já tinha visto outras vezes, e disse: eu queria acreditar que sim, mas não sei se consigo. A verdade é que nenhum de nós conseguia. A gente estava se segurando num sentimento que era real, mas a realidade ao redor dele estava esmagando a gente. Eu chorei. Ele também. Porque, no fundo, a gente sabia que o que a gente tinha era especial, mas as circunstâncias em volta não deixavam a gente viver isso plenamente. Foi nesse dia que a gente decidiu que o melhor era se afastar. Não foi uma decisão fácil, e o pior era que nenhum dos dois realmente queria isso. Mas, no fundo, a gente sabia que, se continuasse forçando, ia acabar se machucando mais ainda. Eu me lembro de ele me abraçar e dizer que, se fosse para ser, um dia a gente ia se reencontrar. Eu tentei acreditar nisso, mas naquele momento, parecia impossível imaginar um final feliz pra gente. A despedida foi dolorosa, mas, de algum jeito, necessária. Depois daquela conversa, eu fiquei dias em silêncio, tentando digerir o que tinha acontecido. A decisão de se afastar parecia certa, mas doía demais. Parecia que eu estava abrindo mão de uma parte de mim mesma. Eu me sentia perdida, sem saber como seguir em frente. Era estranho voltar para a rotina sem ele. Antes, cada mensagem, cada encontro era o que me animava, e agora, tudo parecia meio vazio. Eu tentei me distrair. Me joguei nos estudos, saí com os amigos, voltei a passar mais tempo com a minha família, mas sempre tinha aquele vazio no peito. E, claro, meus pais estavam aliviados. Eles nunca admitiram abertamente, mas dava para ver o quanto estavam mais tranquilos desde que o Ali e eu nos afastamos. Minha mãe voltou a fazer aqueles comentários de como eu merecia alguém do meu mundo e como era bom eu ter voltado ao caminho certo. Aquilo só me deixava mais angustiada. Eu sabia que, para eles, aquilo era o melhor, mas para mim, não parecia nada certo. E o Ali? Ele também sumiu. Não de uma forma fria, mas daquele jeito respeitoso de quem entende que precisa dar espaço. Às vezes eu me pegava olhando nossas conversas antigas, lembrando dos momentos bons, das risadas e até das brigas. Eu queria ligar para ele, saber como ele estava, mas toda vez que eu pegava o celular, eu congelava. Parte de mim sabia que, se eu voltasse a falar com ele, ia ser impossível seguir com a decisão que a gente tinha tomado. Foi nesse período que a pressão da minha família ficou ainda mais evidente. Eles começaram a falar de outras pessoas, sugerir encontros, dar indiretas sobre caras que combinavam mais comigo. Cada vez que eles faziam isso, eu sentia o peso da decisão que eu tinha tomado. Eu me perguntava, será que eu fiz a coisa certa? Será que abrir mão do Ali era realmente a melhor escolha? E, mais do que isso, eu comecei a questionar se eu estava vivendo a minha vida ou a vida que os outros esperavam de mim. Um dia, depois de uma conversa particularmente intensa com minha mãe, eu saí de casa sem rumo. Andei pela cidade sem saber direito onde estava indo, até que me vi no parque. O mesmo parque onde o Ali e eu costumávamos nos encontrar. Era como se meus pés tivessem me levado para lá, quase como um reflexo. Eu sentei num banco e fiquei olhando as pessoas passarem, as famílias, os casais. E aí, no meio daquele silêncio, eu comecei a entender o que estava realmente acontecendo. Eu estava vivendo com medo. Medo de desapontar meus pais, medo de não corresponder às expectativas, medo de quebrar as regras. E, no meio de todo esse medo, eu percebi que tinha deixado de lado o que eu realmente queria. A verdade é que eu amava o Ali, e abrir mão dele não tinha sido uma escolha minha. Tinha sido uma escolha influenciada por tudo e todos ao meu redor. E, no fundo, eu sabia que ia me arrepender pelo resto da vida se não tentasse pelo menos lutar por isso. Foi ali, sentada naquele banco, que eu tomei a decisão. Eu não sabia se ia dar certo. Não sabia como minha família ia reagir, nem como Ali ia receber essa notícia, mas eu sabia que não podia viver com essa dúvida. Não podia continuar com a sensação de que eu estava traindo a mim mesma.
Eu precisava tentar, pelo menos uma última vez. Levantei do banco, peguei o celular e mandei uma mensagem pro Ali. Era simples: a gente precisa conversar. Quando eu mandei a mensagem pro Ali, meu coração quase saiu pela boca. Eu sabia que aquela era a última chance de fazer as coisas darem certo, e se não funcionasse, pelo menos eu poderia dizer que tentei. Não demorou muito para ele responder. Ele topou se encontrar comigo no mesmo parque onde a gente costumava ir, o lugar que parecia ser o cenário de tudo o que a gente tinha vivido. Só que dessa vez, o clima era diferente. Eu estava decidida a ser honesta, com ele e comigo mesma. Quando cheguei lá, ele já estava sentado num banco, olhando pro céu. Parecia tranquilo, mas eu sabia que, por dentro, ele estava tão nervoso quanto eu. Me aproximei e, assim que ele me viu, abriu aquele sorriso meio tímido que sempre me derretia. Era como se, por um segundo, o tempo tivesse parado e a gente tivesse voltado para quando tudo era mais simples. Mas logo a realidade bateu de novo. A gente conversou um pouco sobre coisas triviais, como o trabalho e a rotina, mas dava para sentir o peso do que estava por vir. Não dava mais para adiar. Eu respirei fundo e fui direto ao ponto. Ali, eu não consigo seguir em frente sem tentar de verdade. Eu te amo, e não tô disposta a viver com o arrependimento de não ter lutado por isso. Ele ficou em silêncio por um momento, e eu quase me arrependi de ter falado. Mas aí, ele segurou minha mão e disse: eu também te amo. Só que, até agora, a gente estava tentando fingir que as barreiras não existiam. E elas existem. A pergunta é: será que a gente está disposto a enfrentá-las? Essa era a questão central, né? A gente sabia que o amor sozinho não era suficiente. Tinha a pressão das famílias, as expectativas culturais e todo o resto que vinha com isso. A gente não estava vivendo num conto de fadas, e a realidade era dura. Mas, naquele momento, eu percebi que o que importava era o que a gente estava disposto a sacrificar. Eu disse a ele que eu estava pronta para enfrentar o que viesse, mas eu precisava saber se ele também estava. Ele me olhou nos olhos e, pela primeira vez, eu vi uma mistura de medo e determinação. Ele contou que, nos últimos dias, também tinha pensado muito sobre tudo isso. A mãe dele estava mais insistente do que nunca para ele voltar para o país dele, e as expectativas que a família colocava sobre ele eram pesadas. Mas, apesar de tudo, ele queria ficar comigo. Ele não tinha todas as respostas e sabia que o caminho ia ser cheio de desafios, mas ele estava disposto a tentar. A partir daquele momento, a gente decidiu que ia seguir em frente juntos. Não seria fácil, mas a decisão de lutar por nós dois era o primeiro passo. A gente começou a ser honesto com as nossas famílias, mesmo sabendo que isso ia causar mais dor de cabeça do que soluções. Como era de se esperar, meus pais ficaram furiosos. Minha mãe me acusou de estar jogando minha vida fora, e meu pai se recusou a falar comigo por dias. Do lado do Ali, a mãe dele também não aceitou bem a ideia. Para ela, era inadmissível ele ficar com alguém de fora da cultura e da religião deles. Mesmo assim, a gente se manteve firme. Não foi fácil, e a cada discussão com a família, a sensação de estar nadando contra a corrente só aumentava. Mas a verdade é que, por mais difícil que fosse, a gente sabia que estava fazendo isso por nós mesmos, e não por ninguém mais. E isso fazia toda a diferença. Ao longo dos meses seguintes, a gente começou a construir uma nova rotina. Não era perfeito. A gente ainda brigava, principalmente por causa das pressões externas. Mas, no fundo, a gente sabia que estava junto porque queria estar, e isso nos mantinha firmes. Cada pequena vitória, como conseguir um jantar em família sem que o assunto virasse uma discussão, parecia um triunfo gigantesco. No fim das contas, o que ficou dessa história toda foi o aprendizado de que nenhum amor é fácil, mas isso não significa que não vale a pena. O Ali e eu passamos por coisas que muita gente nem consegue imaginar, e, mesmo assim, a gente sobreviveu. Talvez não tenhamos todas as respostas, e talvez ainda tenhamos um longo caminho pela frente, mas o importante é que a gente decidiu seguir esse caminho juntos. O que ficou, no final das contas, foi a certeza de que o amor, quando é real, pode não superar todas as barreiras, mas dá força para enfrentá-las. E isso, para mim, já é o suficiente.